Fala, piloto fã de motocross! Começou o Mundial de Motocross, o MXGP. O início foi aqui nos Los Hermanos, nossos vizinhos, na Argentina, em Córdoba. A pista num novo local, super bacana, vai ser uma pista super veloz. O terreno mudou, né? O terreno sábado estava de uma coisa, amanheceu domingo chovendo, mudou completamente, né? O solo, a pista. Sábado tava varrendo, tava tanta canaleta. No domingo pegaram lama. Depois, na segunda bateria, a pista comeu, fez bastante canaleta e deu mais disputa, brilhantou mais as disputas do final de semana. Lembrando que da temporada passada para essa nova temporada, a FIM mudou o regulamento, tiveram que mudar os escapamentos, com certeza deve ter baixado os decibéis dos escapamentos, tanto que as equipes tiveram que modificar os escapamentos, desenvolver melhor o escapamento, tanto que o Romain Febvre já tinha anunciado que tinha achado um acerto super bacana, super legal, e durante a transmissão o diretor da equipe da Honda é abordado sobre isso. Ele falou que em conjunto com a Yoshimura eles trabalharam super duro para achar o melhor ajuste e está apto a correr nas normas novas da FIM. A chuva veio para temperar um pouquinho mais, acredito que veio para somar, deu mais disputa, deixou mais técnica a pista, judiou um pouquinho mais os pilotos, principalmente nas primeiras baterias, já vamos estar falando disso. Os retardatários fizeram a sua parte no evento, com certeza ajudaram e atrapalharam muitos pilotos, mas é coisa normal do nosso motocross. Os brasileiros estiveram presentes, tiveram 3 pilotos brasileiros representando a nossa bandeira verde e amarela. Fábio Santos na MX1 e Marcelo Leodorico e Pietro Pieroli na MX2. E o mais legal, neste evento, é realizado também o latino-americano de motocross. Então eles já aproveitam o Mundial, já aproveitam essa etapa do Mundial para fazer o latino-americano, com isso trazendo pilotos da América Latina inteira para competir. E os brasileiros não decepcionaram. O Fábio Santos foi bicampeão latino-americano na 450 e Marcelo Leodorico foi o campeão na 250 e Pietro Pieroli foi o vice-campeão. Então os brasileiros dominaram o campeonato latino-americano. Já vamos falar dos resultados dos brasileiros, de como foram as corridas. Antes da gente começar, você já deixa seu like, põe para seguir o canal aí. A gente vai estar trazendo inúmeras informações para você não perder nenhum conteúdo, tanto do Campeonato Mundial de Motocross, AMA Supercross e brasileiro. Então, roda a vinheta e vamos para cima. Brá! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie e venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, o Brasil foi muito bem representado em ambos campeonatos, tanto no Mundial como latino-americano, né? Como eu falei, Fábio Santos foi campeão na 450 e Marcelo Leodorico na 250. E os brasileiros tiveram ótimos resultados no Mundial de Motocross também. Trazer o título para o Brasil, tivemos resultados expressivos, principalmente do Fábio Santos, que correu na categoria principal. Na primeira bateria ele não conseguiu fazer uma boa largada, mas veio ganhando terreno, veio ganhando posições e finalizou em 22º. Já na segunda ele conseguiu fazer uma ótima largada e se manteve brigando entre os 15 primeiros até o final, finalizando em 16º. O Fábio foi extremamente guerreiro, ele brigou com os pilotos oficiais de fábrica, lembrando que ele não foi perdendo terreno, né? Ele trocou muitas posições com o pessoal da Beta Racing, se manteve firme e num ritmo impressionante. É super legal ver essa evolução do Fábio. O ano passado no motocross, nas ações, ele andou muito, classificando o Brasil. Largou na ponta na classificatória e andou muito bem. Ele teve muitos problemas no sábado, né? Ele falou em acerto de moto, era a primeira corrida do ano, com certeza estava pegando os braços, mas ao decorrer do evento foi se soltando.
Ah, Gia, mas pô, na primeira bateria ele fez 22º, o que aconteceu? A primeira bateria, eu já vou estar falando com vocês quando eu falar da MX2 e da MX1, a primeira bateria, a pista ainda estava se formando. Como choveu, o pessoal arrumou muito a pista, então a pista estava meio pesada ainda. Então, até criar as linhas, só tinha uma linha rápida. E aí, conforme detonou essa linha rápida, aí o pessoal começou a abrir as outras linhas, conforme foi secando a pista. E a pista secou muito rápido. Então, na primeira bateria, uma boa largada é essencial. E o Fábio não conseguiu mandar aquele largadão na primeira. Na segunda, ele conseguiu largar bem. A pista mais detonada, muito mais técnica. E ele foi para cima e brigou de igual para igual com os gringos. Na primeira bateria, a largada prejudicou muito. Não largou bem. Ele estava em 24º, 23º e 22º e finalizou em 22º. Igual eu falei, a pista na primeira bateria, a largada era essencial, ele não conseguiu fazer. Então, é um ótimo resultado, 20º na etapa, o resultado final do Fábio somando as duas baterias, um ótimo resultado e a gente espera que ele faça um ótimo trabalho aqui no Brasil também e mantenha aí a hegemonia do Brasil, vencendo mais um título na MX1, aí mantendo o título em casa. Agora vamos falar da MX2, os brasileiros, Marcelo Leodorico e Pietro Piroli. Teve as duas baterias, acho que teve. Não, na primeira bateria o Piroli caiu, o Marcelo Leodorico caiu na segunda curva, e o Piroli caiu no final da primeira volta. Eles vieram de trás, a pista estava super pesada, então sofreram bastante. Terminaram em 21º e 22º. Então foi um resultado muito bom. Lembrando que os dois pilotos começaram lá de trás nas primeiras voltas. Na segunda bateria, os resultados melhoraram bastante. Leodorico terminou em 17º e Pietro Piroli em 20º. Então foram os resultados super expressivos, ainda mais na 250, que a moto conta muito e os pilotos estão mostrando para que vieram, né? O Pietro ainda tá migrando para MX2. Na temporada passada ele fazia umas etapas da MX2, mas ele foi vice-campeão na MX2 Júnior, andou super, super bem, tanto que conseguiu a vaga na Yamaha para essa temporada. Então, os meninos fizeram um ótimo trabalho de pré-temporada aí e adquiriram já ótimos resultados com os 2 títulos nas categorias e o vice-campeonato do Pietro. Então, parabéns para os 3 pilotos e para a equipe da Yamaha aí que tem ajudado aos pilotos a fazer esses eventos e trazer ótimos resultados e botar o nome do Brasil em exposição internacional. Mas vamos para o que interessa, vamos para as baterias, para tudo que rolou nesse final de semana, né? Na MX2, vamos começar pela Ducati. Pô, Gia, Ducati, MX2, mas eles não têm só 450? Sim, eles só têm a moto do 450, a equipe do Madi está gerenciando, né, a equipe oficial Ducati, porém eles já estão desenvolvendo a 250. O Cairoli, quem acompanha no Instagram aí, e o Lupino, que são os 2 pilotos que estão desenvolvendo à frente a Ducati, já estão andando 250, desenvolvendo a 250, e a gente super ansioso aí para saber como que a moto vai lidar, né? Na MX1 já obteram ótimos resultados, vamos falar dela na MX1, mas vamos para MX2, que é o que interessa agora. Começando por Liam Everts, né, o filho do Stefan Everts, que no final do ano da temporada passada caiu na China, machucou a vértebra, operou, ficou um tempão parado, voltou a fazer os treinamentos, tanto que ele nem sabia se iria correr, né? As corridas de pré-temporada não tinha nada, ele não postava nada treinando, só estava fazendo o treino físico, porque não estava habilitado pelo médico para competir, tanto que a equipe pressionou ele. Pô, e aí, vai correr, não vai? A gente tem que mandar as motos. E ele decidiu de última hora, manda as motos e a gente vai fazer de tudo para estar lá e estar presente. E o cara andou e andou muito. Vamos falar dos resultados dele já já. O do europeu de 250 tem migrado com força, né? Nessa etapa a gente viu vários pilotos da temporada passada que estavam brigando pelo campeonato. Os 3 primeiros pilotos que terminaram o campeonato na temporada passada já migraram para MX2 e obtiveram ótimos resultados. Matiz Valim, pela Kawasaki oficial, já demonstrou nas corridas de pré-temporada ótimos resultados. Era um cara que eu botava até no pódio, né? Mas
ainda cometeu alguns erros de rookie season, né? De iniciante aí na temporada, porém outros pilotos também brilharam. Vamos falar de como que foi a corrida. O atual campeão, Kyle Wolff, começou sofrendo, né? Vamos dizer assim, né? Temporada passada ele meio que estava dominando o seu principal rival, o seu companheiro de equipe, Lucas Koenig, que com categoria 450, e todo o foco estava nele. Claro, aquela pressão, a primeira corrida da temporada, com os principais pilotos, né, que vão estar disputando o campeonato. Então, até o Kali estava lá presente, mostrou um vídeo dele conversando embaixo da arquibancada com o seu treinador, totalmente fora do gate, lá daquela atmosfera. Depois, quando o pessoal chamou, ele foi lá, subiu na moto e mostrou para que veio. São, vamos dizer assim, métodos, às vezes, para o piloto se manter um pouco mais tranquilo, mais calmo, sair naquele ambiente. Então, cada piloto, às vezes, tem uma mania ou um tipo de preparação antes de começar. Mas, vamos para a primeira bateria. Kyle Wolff larga na frente, Matias Valin em segundo, pressionando antes do triplo da subida, que era um triplaço, um super salto. O Kyle Wolff erra um pouquinho e o Matias tenta a ultrapassagem ali, mas o Kyle Wolff fecha. E logo em seguida, a Matias Valin comete um super erro, né? Um pouco foi mais a suspensão, a moto estava molhada, a moto quica, joga ali de lado, ele acaba caindo. De segundo, vai para décimo alguma coisa. Então já meio que condenou o seu resultado aí da primeira bateria. E com isso, como a pista estava pesada, igual eu falei, a largada era essencial. Então, até a metade da prova, houveram poucas ultrapassagens. Era mais quando o piloto caía, alguma coisa assim, da metade da prova para frente começou o cansaço vir, algumas coisas, aí o pelotão começou a se mexer. Quem sofreu com isso foi o Sasha Koenig e André Adamo. Sasha Koenig que largou super bem, né? Ele que é especialista em largada pelo tamanho dele e pelo peso dele, acredito. Largou bem, estava em segundo, terceiro, amorteceu na entrada das costelas e acabou caindo. Então começou do pelotão lá de trás, finalizando em nono, teve que remar e remar bastante. Mas acredito que como a pista estava pesada, ruim, ele demorou até achar as linhas novas. Igual eu falei, na metade da bateria era uma pista, depois acabou mudando. Quem se destacou nessa primeira bateria foi Klaus Valk, ele que foi terceiro no europeu de motocross da temporada passada, né? Igual eu tava falando, os pilotos europeus, Matias Valin estava na equipe oficial, foi para a equipe oficial, né? Largou em segundo, acabou cometendo um erro na primeira volta. Com isso, Klaus Valk assume a terceira posição. Segundo lugar, Simon Leinhofer. Terceiro lugar, Klaus Valk. Praticamente foi a bateria inteira, né? A diferença diminuiu um pouco do De Wolff para o Simon, mas manteve aqueles 6, 7, 8 segundos, então foi praticamente uma prova monótona, vamos dizer assim, os três primeiros. O Klaus Valk acho que conseguiu recuperar um pouquinho de terreno no começo da bateria e depois também manteve, ficando 50 segundos do pelotão da frente, os dois primeiros. Mas a prova foi bem intensa do quarto para trás, né? O piloto David Baceiras era uma equipe privada, JM Honda, fez uma ótima prova, né? Largou super bem, se pôs numa boa posição e se manteve a prova inteira com um ritmo constante até o final, conseguindo um quarto lugar aí. Não chegou a pressionar o Klaus Valk, porém estava próximo, qualquer erro ele ficaria entre os três primeiros. Quinto lugar foi finalizado entre a equipe Triumph ali, os últimos 5 minutos, a briga constante ali do Guim Fares, que estava nos Estados Unidos, foi para a Europa, agora está fazendo a sua estreia no Mundial de Motocross, e seu companheiro de equipe McMillan. Número 8, sul-africano, que finalizou em quinto, sexto, o Guim Fares, e sétimo, Leon Everts, com seu novo numeral, né? Se desconectando do 72, número do pai, botando o seu número aí, não sei se dia 26 é o aniversário dele ou alguma coisa assim, porém é o novo número dele. Lembrando que ele teve uma semana ou duas somente de treino, estava totalmente fora de ritmo, mas a parte física dele estava em dia e isso mostrou no resultado do final de semana, um sétimo lugar, ótimo resultado para ele que estava fora da moto aí desde setembro. Voltando a falar do piloto agora, Klaus Valk, número 172, ele já foi campeão na temporada passada
da categoria 2 tempos, né, a 300, ele foi campeão, e também ele já tinha sido vice-campeão ou campeão da 125 2 tempos, alguns anos atrás. É um piloto da Holanda, a temporada passada ele disputou algumas etapas, disputou o europeu de motocross, algumas etapas da MX2, acho que ele fez, o melhor resultado foi quinto ou sexto numa das baterias, um ótimo resultado, e ele também foi campeão do campeonato britânico na MX2 da temporada passada. Então, esse piloto tem muito a mostrar ainda. Agora, falando da segunda bateria, já era um cenário totalmente diferente, né? Tanto que da primeira bateria da 2 para a primeira da 1, normalmente a 250 é uns 2, 3 segundos mais lento, 1 segundo mais lento, e deu uma diferença de 10 segundos. A pista secou tão rápido que o tempo caiu a cada bateria. Então, conforme a pista foi detonando, mas o tempo foi caindo, né? Foi modelando, foi afundando as canaletas, os pilotos começaram a ser mais constantes. Então, na segunda bateria, por mais que você fizesse uma largada tão ruim, você conseguia se recuperar. Mas quem fez uma ótima largada e mostrou, ditou o ritmo, foi Sasha Kuhn. Largou na ponta e disse tchau, obrigado. Foi espetacular. Não deixou seu companheiro de equipe Simon Langefeld ou o André Adamo, que tava, os dois, o Simon estava 6 segundos, eu acho, e o Adamo estava 12. Então ele se manteve de 6 a 8 praticamente a bateria toda até no final aí que o Simon cometeu seus erros. Então ele foi impecável, mostrando aí que vai brigar pelo título e vai incomodar bastante. A primeira bateria ele cometeu erro na primeira volta, mas na segunda ele foi impecável. Agora vamos falar dos outros pilotos da segunda bateria. Kai Wolff não teve uma boa largada, teve que vir remando de trás. Simon Langefeld largou em terceiro, quarto, mas logo assumiu o segundo lugar. André Adamo, que teve um final de semana de altos e baixos, né? Ganhou a classificatória de sábado, domingo a primeira bateria, a moto deixou na mão, né? Pra gente ver, né? Até as equipes oficiais acontece, é tudo zero, tudo novinho, e mesmo assim acontece falhas mecânicas. Não sabemos o que foi, porém deixou o piloto com um péssimo resultado na primeira bateria. Acredito que ele pontuou, fez alguns pontinhos, porém a gente não sabe, não pontuou na primeira bateria. Vamos dizer assim, até o Paul Malin, que é o narrador, fala, puta merda, não é um ótimo começo de campeonato, começando a primeira bateria zerando, né? Mas a segunda bateria ele andou super bem, super agressivo, mostrou que está de volta o campeão da temporada 2023, que 2024 teve seus altos e baixos, mais baixos do que altos, mostrou que está pronto para brigar novamente pelo título, mostrando aí, vindo de trás, fazendo um segundo lugar na segunda bateria. Agora vamos falar do que como que foi realmente a segunda bateria do pelotão para trás, né? Nos instantes finais ali, Simon Langefeld já estava com a mão na taça, levando o overall, né, com 2 segundos lugares, e na placa de 2 voltas, ou de última, antes de receber a placa de última volta, ele acaba caindo na frente do pit, né? Acho que ele estava tão cansado, ou sei lá, parecia que ele estava lento, assim, a moto limpa a frente, ele não consegue nem colocar o pé, né? Ele cai de maduro, levanta e sai ainda em terceiro lugar, né? Perde apenas a posição para o seu companheiro de equipe, André Adamo, e o Leon Everett está colado nele e ele vai com tudo, né? Vamos dizer assim, acredito que se ele fica em terceiro, ele ainda levava o overall, porém na mesma curva, na próxima volta, na última volta, ele acaba caindo novamente, não da mesma forma, na outra ele caiu na saída, nessa ele caiu na entrada da curva. Então, a parte física conta e conta muito, com certeza o calor pegou bastante na segunda bateria. A pista detonou, fez bastante canaleta, buraco, apesar de ser uma pista veloz, mas deu mais opções. Então, na segunda bateria, agora lembrando de ver os vídeos, o Simon não largou tão bem, ele estava na frente do Kai de Wolff, então era quinto ou sexto, mas ele ganhou terreno rápido e assumiu a segunda posição. Então, perdeu o overall nesses últimos detalhes, né? As últimas voltas ali, acabou escapando entre os dedos dele a vitória da geral, terminando em terceiro, em sexto a bateria e terceiro na geral. Quem ganhou com isso foi Max Valin, é o campeão europeu da 250 da temporada passada. Igual eu falei,
o pessoal do europeu tem impressionado bastante, terminando em quarto, super agressivo. Na primeira bateria ele cometeu aqueles erros, tudo caiu e depois a moto deu problema, começou a sair fumaça, o pessoal retirou ele da bateria. Na segunda, ele foi lá, mostrou super resultado, terminando em quarto, na frente até do campeão da temporada passada, Kai De Wolf. Kai De Wolf também não fez uma ótima largada, tava ganhando terreno, tá em quarto, imprimindo um bom ritmo e toma um tombo espetacular sozinho, né, na curva do pit stop, a mesma curva que o Simon acabou caindo, mas uma linha diferente, ele perde a frente, a moto dá um calço e joga ele, né, até engraçado de ver, mas ele já volta, cata a moto, levanta, consegue recuperar ainda uma ou duas posições, mas aí a parte física pega ele e acredita que não tinha mais ninguém na frente dele. Ah, não, ele até briga com o Matiz Valim, faltando 2 voltas, ele encosta, porém a parte física pega e ele não consegue se aproximar para tentar uma ultrapassagem, né? Mostrando aí o garoto que está super bem preparado, levou um azar na primeira bateria, mas na segunda bateria andou super bem, terminando na frente aí, segurando o campeão mundial da temporada passada. Então, Kai De Wolf não teve aquela, vamos dizer assim, toda aquela velocidade, ser o cara mais veloz, tudo isso. O pelotão se mostrou muito próximo, né? Os meninos estão andando super bem. Então a largada tem feito bastante diferença nas duas baterias, porém na segunda, quem largou mal conseguiu ganhar bastante terreno. Falando também de outro piloto que eu já tinha falado para vocês prestarem atenção, Valério Lata na segunda bateria, ele largou super bem e aí por 10 minutos ele ficou em segundo, né? Ali segundo, terceiro, 10 minutos entre os primeiros, depois parece que tiraram a pilha dele, né? Perdeu o ritmo de prova, não conseguiu se manter aí no pelotão da frente, que terminou em 12º a segunda bateria, apesar de ter feito o começo de prova brilhante, o piloto oficial da Honda aí, número 18, Valério Lata. E já fez pódio na temporada passada e é o atual vice-campeão do europeu de motocross, da 250. Agora, somando todas as peças, as duas baterias e os resultados, na geral deu primeiro lugar para Kai De Wolf, 41 pontos, segundo lugar para Sasha Kunin, 37 pontos, terceiro lugar com 37 pontos, empatado com Sasha Kunin, Simon Langford, seu companheiro de equipe, quarto lugar para Liam Everts, 33 pontos, 8 pontos atrás, então, para uma primeira etapa, para uma semana de treinamento, foi um ótimo resultado. Quinto lugar na geral para McCallum, da Triumph aí, com 29 pontos. Agora, o campeonato tem a pontuação das baterias de sábado, né, os 10 primeiros. O Kai De Wolf segue em primeiro lugar, segundo Sasha Kunin com 46 pontos, terceiro Simon Langford com 44, quarto lugar Liam Everts com 36 e quinto lugar André Adamo com 32, 17 pontos atrás do campeonato, não perdeu tantos pontos, de 25 aí, vamos dizer, da bateria que ele perdeu, já está com 17 atrás. Vamos ver o que acontece nas próximas etapas, lembrando que a próxima etapa é na Espanha, então vamos ver mais uma pista de terreno duro aí um pouco, mas com certeza o campeonato volta às suas raízes, né, que é na Europa. Agora, falando da 450, a categoria principal, em entrevista, o pessoal da Ducati fala, né, da moto, tudo, que a grande diferença é a dirigibilidade da moto. A moto é muito fácil de se conduzir, partes ciclísticas, até o motor influencia isso. E eles estavam andando com o motor praticamente original, eles estavam mais focados em desenvolver a moto do que fazer um supermotor. Então eles estão querendo equilibrar a moto primeiro para depois ir melhorando a moto. E isso mostrou já no sábado, né? As duas motos largaram super bem, já que nos treinos não tinham tido bons resultados. Porém, no sábado, depois da classificatória, parece, quando foram para a classificatória, virou uma chave na equipe, né? Os dois pilotos estavam brigando do 10º para trás, começaram a brigar entre os 5 primeiros. Então é isso que a gente fala. Às vezes um acertozinho, uma melhorada da moto, de uma autoconfiança, o que pode mudar no resultado, né? O piloto sai do 12º para trás para brigar com o pelotão da frente entre os 5 primeiros.
A primeira bateria, a pista ainda estava pesada, então a largada foi, vamos dizer assim, a corrida foi um pouco monótona na primeira bateria, né? Matias Guadagnini larga na frente, seguido por Romain Febvre, Jeremy Sear. Em quarto vinha o atual líder do campeonato, que tinha ganho sábado a bateria, Maxime Renaux, que fez a largada e a subida nas costelas. Ele quase sai de quarto para segunda, onde fazia diferença na pista e dava para ver. Você não era atropelar, meio que copiar as costelas, né? Fazer o pêndulo do corpo fazia total diferença, e ele quase saiu de quarto para segundo na largada, só na subida das costelas. Então, você vê, alguns pontos, às vezes a pista dava opções, em outros nem tanto. Porém, ali fazia total diferença, tanto que o Guadagnini passou muitos pilotos, passou o James Sear na primeira bateria, assim também. Veio nas costelas, fez o jogo de corpo, embalou, meteu por dentro e passou. Mas vamos para a prova. Até o Maxime Renaux assumir a segunda posição, o Romain Febvre já tinha aberto uma boa vantagem ali, seus 8 a 10 segundos, e foi constante, né? Não cometeu nenhum erro. O Febvre aqui também é meio parecido com o Sexton, do nada ele cai, perde a corrida. Dessa vez ele se mostrou super preparado, super técnico, né? O Maxime Renaux tentou, vou até mostrar o vídeo para vocês, ele sai para fora da pista, né? Deve ter errado, saltado dentro de um buraco, perde o controle da moto, pula para fora, faz a volta e volta para o terreno, não perde nenhuma posição, porém perde o contato ali, que ele estava de 6 a 8, vai para 10 e se manteve até o final da primeira bateria. Um pouco monótona essa primeira bateria. O legal da prova foi ver o Tim Gajser, que não fez uma boa largada, veio de sexto, quinto, ganhou bastante terreno, foi passando os pilotos, e no final ele chega bem próximo do Maxime Renaux, porém não consegue dar aquele ataque, né? O Maxime Renaux recebe, acho que na placa, ou vê que ele está se aproximando, né? Ele tira uma diferença de 10 segundos ali em 5 minutos nas últimas voltas, super rápido, porém tarde, né? Vamos dizer assim, o Maxime Renaux falou: calma, filho, ainda tem gás aqui, eu só tô guardando meu gás para a segunda bateria, que vai fazer total diferença. Então, os 3 primeiros foram isso. Mattia Guadagnini se supera o seu companheiro de equipe, James Sear, e termina em quarto, um ótimo resultado para estreante do Campeonato Mundial de Motocross aí, a Ducati. Quinto lugar, Glenn Kondenhoff, que não fez uma boa largada, veio remando também, ela veio de 10º, veio ganhando bastante posições, passa James Sear no finalzinho e garante o top 5 aí para a Fanti, que também que é uma equipe nova dos últimos 2 anos aí, que tem migrado para os 4 tempos, né? Ela normalmente dominava os 2 tempos, começaram a investir nas 4 tempos. Aí, vamos dizer, é uma Yamaha disfarçada, é muito parecida a moto com a Yamaha, a gente não sabe o quão é igual a moto, porém, visualmente, externamente, a moto é muito parecida. E sexto lugar, James Sear. Esse foi o resultado da primeira bateria, igual eu falei na MX2, a diferença de tempo deu, na MX2 os meninos eram virando a primeira bateria 2 e 3, 2 e 2, os meninos, a 450 virou 1,54, deu 8 a 9 segundos de diferença. Então, para você ver o quanto que a pista mudou, né? Isso terminou uma bateria e já alinhou a outra. Agora vai começar, vamos dizer assim, quando já vai alinhar a segunda bateria, você fala, meu, vai manter, né? E eles abaixaram mais ainda, né? Para 1,50 as voltas, abaixou mais 3, 4 segundos ali na segunda bateria. Falando em segunda bateria, o que fez total diferença nessa etapa foi a largada, né? Foi um pouco, vamos dizer assim, o replay da primeira bateria, porém ao contrário, né? Maxime Renaux larga super bem, já passa o Matias Guadagnini, assume a liderança e dá o sprint ali de 3, 4 voltas. Romain Febvre sofre para ultrapassar, e quando ultrapassa já tem 10 segundos e não consegue dar combate, né? O tempo acaba batendo de igual para igual, o Zerdatar atrapalha um pouquinho, ele chega, depois atrapalha o Romain Febvre, o Maxime Renaux abre, então foi um pouco disso. A pista já está bem mais detonada, para ver que tem bastante canaleta funda, então dá para ver que estava demandando bastante dos pilotos. O calor com certeza deve ter pego bastante pilotos, porém o resultado final a prova foi um pouco monótona nessa questão. O Tim Gajser também não faz uma boa largada, tem que melhorar essa largada dele. Ele tem o mesmo pace, né, o mesmo ritmo dos ponteiros, porém ele está vindo lá de trás.
Lembrando que os pilotos estão começando a botar ritmo, né, explosão, tudo nos treinamentos deles, né? Lembrando que os pilotos estão vindo da pré-temporada, começando agora um campeonato que vai prolongar bastante, são 20 etapas, você não pode começar o campeonato 110%, porque senão no parte final do campeonato que você precisa de resultados, você não tem a parte física, acaba minando você e vai mexendo com a tua autoconfiança, isso, aquilo. Então, os pilotos começam, vamos dizer, 80% e vão ganhando ritmo, ganhando parte física e confiança e tudo mais para terminar a temporada nos seus 110%. Acredito que isso com os 3 primeiros ali, porém com o Tim Geiser sofreu bastante por causa das péssimas largadas, porém ele se livra muito bem do pelotão, consegue assumir a terceira posição, mas às vezes é tarde demais. Até que na segunda bateria ele se mantém próximo ali do Romain Febvre por uns 2, 3 segundos, né? Que eles meio que o Matias Guaranini segurou bastante o Romain Febvre, com isso o Geiser chega a encostar, né? Quando encosta, o Romain Febvre passa, e aí logo, acho que demora umas 2 voltas, o Geiser também passa, porém mantém essa diferença, uma coisa um pouco monótona dos 3 primeiros, dos 4 primeiros, né? Tanto que o Matias Guaranini perde o terceiro posto, vai para quarto e se mantém confortável ali, sem nenhum ataque de nenhum piloto. Nota super legal para essa bateria foi o piloto da Suíça, número 92, Valentin Guillot. Ele faz um 5º lugar com uma moto estoque, vamos dizer assim. Acho que o motor era original, ele só levou a suspensão, as rodas. Ele que era piloto da equipe Honda semi-oficial da França. Me desculpe, acabei esquecendo o nome da equipe, que os pilotos são Alberto Forato e o Kevin Morgan. Na temporada passada era Valentin Guillot e esse Kevin Morgan. Porém, nessa etapa ele migrou para a Yamaha privada, né? Tanto que ele corre como wildcard, vai correr em todas as etapas, fazendo um 5º lugar na segunda bateria. Na primeira bateria ele acaba caindo, aparece acho que na TV até, ele faz décimo alguma coisa, mas na segunda bateria ele se redime e faz um 5º lugar, praticamente com uma moto original, né? Um ótimo resultado aí, lembrando do quão disputado é o campeonato e quantos pilotos oficiais as equipes têm tido aí, mais de 10 pilotos. Na segunda bateria, o pega foi legal do 6º para trás, né? O 6º, 7º, 8º, o Lucas Counin brigou bastante aí, falando a primeira vez dele no vídeo. Ele que tinha o boato que tinha se machucado, então mantendo tudo off. Ele apareceu com os braces nos pulsos, né? Parece que ele machucou os 2 pulsos. Correu aí, a equipe deu super parabéns para ele, correu no sacrifício, parece. Ele termina a segunda bateria super exausto e tudo mais. Ele termina em 8º. 6º, o Kevin Morgan. 7º foi Paul Jonas. Então a disputa desses pilotos estava incrivelmente bonita, né? Eles estavam trocando de posições o tempo inteiro. Falando da pista, o triplo era super legal, tinha uns mesões, tudo mais. O terreno era super agradável, mas a chuva eu acho que veio para somar, né, no evento. Acho que se não chove ia ficar um pouco chato. A pista estava varrendo, não tinha aquelas canaletas, então não ia dar muita disputa, na minha opinião, né? Só se o piloto perdesse a parte física, mas mesmo com a pista destruída, a gente viu como foi um pouco monótona a corrida em questões de ultrapassagem. Eram poucos pontos de ultrapassagem, pela pista ser mais veloz, às vezes não ter destruído tanto, eles ter reformado para o domingo para a primeira bateria. Como eu falei, a primeira bateria, a largada influenciava bastante, na segunda nem tanto, porém ganhar terreno, ser mais rápido que o outro piloto nessa pista era super difícil, né? Tava todo mundo muito próximo. Falando agora dos principais pilotos, né, do campeonato, Maxime Renaux, Romain Febvre e Tim Geiser, na minha opinião, o mais preparado, o melhor é o Romain Febvre. Ele tá super veloz, super preparado, cometendo pouquíssimos erros. Já o Maxime Renaux, atual líder, né, ganhou sábado, fez segunda primeira bateria, ganhou a segunda bateria. Eu acho ele parece que tá andando um pouquinho acima do limite dele. Às vezes ele erra, se perde. Ele é um piloto que parece que anda um pouquinho mais na força do que na técnica.
Já Tim Geiser naquele jeito tranquilo dele, ele até posta depois, pô, um terceiro lugar, nada mal para começar o campeonato assim. Claro, a gente quer começar a vencer, mas ele sabe, como eu falei, o campeonato é longo, são 20 etapas, então começar com o terceiro e saber que você vê teus pontos fracos, onde você precisa melhorar, com certeza é uma coisa que te anima muito para as próximas etapas. Agora, falando do campeonato, Maxime Renaux, líder com 47 pontos, na etapa, né? Desculpa, líder e atual líder, né? 47 pontos. Empatado na etapa, terminou Romain Fabre com 47 pontos. Terceiro, Tim Geiser com 40 pontos. Quarto, Matias Guadagnini com 36 pontos. Quinto, Konderhoff de Fentke com 30 pontos. Agora, no campeonato, somando as baterias de sábado, Maxime Renaux com 57, Romain Fabre com 56, um ponto apenas atrás, 9 pontos atrás do líder Tim Geiser. Quarto lugar com 40 pontos, 17 pontos atrás do líder do campeonato Matias Guadagnini. E quinto, o Glenn Konderhoff com 35 pontos. Então, a gente fala sábado, a gente acaba esquecendo, né, que tem pontuação sábado, então ali ajuda bastante no campeonato essa pontuação, né? Já você vê, tava 7 a diferença pro Tim Geiser, na outra já vai para 9, já foi somando um pouquinho aqui e ali. O Matias Guadagnini, que foi 9 pontos, na outra já tá 17, como ele não foi tão bem. Então, você vê como o sábado é essencial você ter um bom resultado. São corridas menores de 20 minutos, porém, um ótimo resultado ali, terminar entre os 10 primeiros, que é o local de pontuação, né? É super importante para um campeonato que é longo. Às vezes você só ir bem sábado e ter uma bateria ruim no domingo é muito melhor do que ser todas as etapas ruins no sábado e ir bem no domingo. Então, da abertura do Campeonato Mundial é isso. Vou tentar trazer mais informações para vocês do Mundial de Motocross. É um pouco mais difícil o acesso. O pessoal não posta muita coisa, é um pouco mais difícil, tem que saber os caminhos para achar as notícias. Do AMA Motocross, Supercross é muito mais prático. Então, é isso aí. A próxima etapa é daqui a 2 finais de semana. Esse final de semana eles estão de férias. No próximo, na Espanha, uma pista super técnica entre as árvores. É a pista do Jorge Prado, que a gente chama, né? Na cidade onde ele se criou, na Espanha. Então, é super legal essa pista. A etapa passada deram ótimas disputas. É um terreno um pouco mais arenoso, com bastante subida, descida. Vai demandar muita parte física. Com certeza as largadas estão fazendo total diferença no Mundial de Motocross. E a gente espera ver ótimas disputas entre todos esses pilotos aí. Que essa nova geração se destaque, a gente tenha novos pilotos para a gente se espelhar. Infelizmente, essa temporada a gente tem a perca de Jorge Prado, que migrou para os Estados Unidos, Jeffrey Helly se recuperando ainda da lesão do joelho. Então o campeonato só tende a melhorar. Vamos ver se na próxima etapa não fica tão monótono o resultado, as baterias ali sem combate. A gente espera que o campeonato fique um pouco mais abrilhantado, né? Hoje eu estava na academia conversando com o Leandro Silva, e ele comentou isso daí, porra, cara, a corrida é meio chata e é longa e tal, e não sei o quê. Então, do AMA, o mais legal é isso daí, o pessoal consegue trazer um ânimo, uma coisa a mais, notícias no meio das baterias. Então, são coisas assim que, igual o Leandro comentou, quando tem o Jeff Emig, mais comentaristas, não desprezando ou desfavorecendo o trabalho do Paul Malin, mas quando tem mais comentaristas, mais acesso da pista, deixa a reportagem, o evento muito mais legal. Fora que no AMA Supercross, como eu falei, as pistas não são artificiais, então, no AMA Supercross, desculpe, no AMA Motocross, então todo o cenário é mais bonito, as filmagens, tudo. Com as pistas artificiais, o pessoal não consegue fazer uma pista e deixar a parte promocional da lateral da pista bonita, né? Eles vão botando assim, não tem um gramado, não tem isso, não tem aquilo. Essa é a grande diferença pro AMA Motocross e AMA Supercross. O pessoal consegue fazer o evento top e deixar o layout top, né? Então, com as pistas artificiais, fica um pouco difícil isso acontecer. Na Europa, a maioria das pistas já tem a sua tradição, então quando é a pista já de tradição, já tem toda a estrutura, como eu falei antes, né? Toda
aquele investimento, pois o evento vai ficar com o retorno ali, vai valer a pena fazer aquele investimento. Então, acho que o Mundial do Motocross perde um pouquinho nisso. Os pilotos do Mundial Motocross, na minha opinião, estão sendo mais rápidos que os americanos no motocross, pois tem corrido muito mais corridas só de motocross e só tem treinado motocross, né? O americano faz 17 de supercross e 11 de motocross. Então o americano faz 20 de motocross e faz só motocross a temporada toda e pega inúmeros tipos de terreno, superfície e etc. Então eu acho que isso é a grande diferença dos últimos anos que os europeus têm se destacado. Mas é isso aí, pessoal. Novamente, não deixe de curtir o vídeo aí, de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, vai ajudar muito a firma e a gente se vê nas pistas. Valeu!